Quer dizer que o senhor acha que Lampião não morreu não, Lampião Não, fugiu para Lampião, o sul, lá para São Lampião Paulo. não. Lampião não. Quem morreu foi Curisco e Dadá. Mas mataram 11, decapitaram 11 cabeças do bando de Lampião e botaram numa exposição aí pro lado de Alagoas. Mataram em Alagoas, na toca não sei o que, uma toca perto do Rio São Francisco, em Piranhas. Eu estudo Lampião, essa cultura popular, e em Piranhas mataram na toca não sei o que, do Sonim, uma toca lá do Rabo de Raposa, uma toca lá, aquele Lampião ficava em toca, né? Então mataram 11, decapitaram 11, e Maria Bonita estava entre esses 11. E Lampião, Lampião não sei se acharam Lampião, eu não tenho bem certeza que eu não lembro. Mas diz que mataram e decapitaram. E ela mataram não? Mataram tudo. Aí Lampião não tá no meio não, parece. Lampião não tá no meio não. Aí pode ser que tem muita história, né? Curisco e Dadá, que era mulher de Curisco. Mataram aqui nos Pinhões de Euclides da Cunha. Pra Jeremabo. Não, de Euclides da Cunha na estrada de Caruaru. Tem? Mataram ali. Eu tive no lugar, tinha uns pezão de braúna assim, todo arrendado de bala. Agora a polícia, que comia muita propina, compreende? Disseram que tinha sido Lampião, mas Lampião fugou mais o pai desse homem aqui. Entendeu? Quer dizer que Lampião foi embora pro sul, mas o seu pai fugiu. Na época que mataram esse povo todo, ele aproveitou e... Ele já tinha fugado. Que ele chamou os cabras dele, quem quisesse acompanhar ele acompanhasse, né? Mas muitos eram desse povo cangutudo, valente demais, compreendo, acostumado no cangaço, aí não quiseram ir, aí ficaram. Entende? Meu pai mesmo fugou mais ele. Entende? Mas isso aí, foi depois do massacre, né? Depois que mataram a mulher, mataram todo mundo, Lampião pode ter que... Não, Lampião fugou de primeira, meu filho. De primeiro, quando Juraci perdeu os mandatos, compreende? Ele Perdeu o mandato, aí disse, ele quer cair fora, porque eu não posso mais lhe suprir. Compreende? E Juraci é quem supria Lampião de bala. De bala. De bala, né? Agora a polícia... Esse Juraci era governador por aí pra lá, pro sul aí, pra Bahia, né? Salvador. Salvador, aí mandava pra esse coronel João Sá aqui, que era o coronel Lampião ia buscar as balas lá, os carregados de bala lá. Enquanto a polícia tinha uma munição dos anos 70, dos anos 17, ele tinha um dos anos 30, um exemplo, não era assim? Ele falou que, eu já vi mais ou menos essa história. Mas Lampião sempre atirava com as balas novas. Isso, bala nova mesmo. Agora tinha muito cabra que ia, entende, sargento, aviação toda, ia para investigar o Lampião. Quando chegava lá, se encontravam, e os equipados de cavalo, aí iam matar boi, pintar o certo, a polícia, mas eles, quando saía, que dizia que conversava o que queria, né, que saía, aí mandava a polícia atirar. A polícia e o bandido atiravam, pei. Eles, eita, sargento fulano de tal tocou tiro, mas Lampião. Mentira, eles andaram, conversaram onde se encontravam, como era tudo, ali debaixo das palpinas, né? Toda a vida teve. Aí mandava a polícia e os bandidos atiravam, mas não atiravam neles não. Atirava aí à toa para gastar munição. Viu? E era perigoso assim mesmo, o Lampião assim? Não era, pintaram ele, bordaram ele de coisa boa, mas ele não era coisa boa também, né? Ele era tipo um ditador. Ele se viu obrigado a muita coisa. Primeiro ele brigou com o fazendeiro vizinho das terrinhas do pai dele, porque o fazendeiro fazia o pai dele fazer coisas que ele não queria, e daí começou essa briga. Aí ele fugiu, teve que fugir, porque o fazendeiro queria matar ele. Tipo, quem tem poder naquela época, quem não tinha, se via obrigado a se submeter a certas coisas. Tipo, você tinha uma coisa na roça, o rico dizia eu quero, você tinha que vender de todo jeito. Se não vendesse, ele acabava de um jeito matando você, tocando fogo em sua casa, não era assim? E aí Lampião começou, né, foi uma rixa com um vizinho, com um fazendeiro. E nessa rixa que o Lampião começou, ele começou aí. E também Lampião não era bem pintado assim de rosa, nem de coisa não, porque ele por as histórias dele, muita gente contou, que viu pessoalmente, ele era justo. Ele era muito justo. E ele, por isso, ele se tornou um justiceiro, uma pessoa, um bandido justo. Ele ia mais para o lado da justiça. Ele não queria saber se você era filho de João ou Maria, não. Ele queria saber se você estava certo. E se ele visse que você estava certo, ele decretava na hora ali, porque ele não queria mentira, ele queria coisa certa. Então ele virou um bandido da justiça, né? De coisa certa. Aí se eu falando assim... E o senhor falando assim de seu pai, para que seu pai ele entrou no... Seu pai ainda... Eu queria voltar nesse assunto que eu não entendi bem. Seu pai ainda continuou com ele no bando dele, de Lampião? Eu não sei, meu filho.
meu pai me deixou, eu com a idade de 7 anos. E aí seu pai fugiu mais Lampião para São Paulo porque a polícia estava atrás de Lampião e seu pai estava meio envolvido ali, ele se viu obrigado a fugir, Mas foi? meu pai era bandido dele. Ah, de Lampião. Era da espingarda. Ah, seu pai era daquele tipo que recupera. Porque Lampião tinha essas pessoas de mandar cartinha para informar o que estava acontecendo na região. Então, como seu pai era tropeiro, levava certas informações para ele, não era? Fornecia ele de informação que o Lampião era culto nesse. Mas quando ele passou a ter contato com ele entrou com a espingarda. Seu pai fornecia também armamento para Lampião? Não, ele já pegava o armamento de Lampião. Ah, seu pai pegava armamento com Lampião. Era. Os armamentos mais velhos de Lampião, que ele já não estava utilizando, às vezes ele vendia para seu pai. Não, dava para sair matando gente. Ah, ele dava seu pai para sair também acabando com tudo. Acabando com tudo. O que fosse errado, né? Não, ele acabou só com a família que bateu do pai dele. Ah, que era o fazendeiro vizinho. Hein? Que era o fazendeiro vizinho. Que era o fazendeiro vizinho. Da família ele não deixou ninguém. Disse minha mãe contava, que meu pai contava que um dia ele correu para matar um só da família que faltava. Aí correram e deixaram uma criancinha numa redinha, né? Quando ele chegou, a criancinha olhou para ele e se riu. Aí ele pegou a criança por um braço e tangeu para cima, espetou no punhal. Compreende? Aí virou para um primo dele e disse: conheço o Bernardinho, e da agora eu atrapalhei minha vida. Entende? Quando ele botava Quando ele fez o serviço, ele conheceu. Ele viu que Não era. ele errou, né? Quando ele botava o fuzil para matar um, a criança abria os braços na frente. Aí ele tirava o fuzil. Compreende? Meu pai descia com ele aqui, comer boi aqui nessas quebradas, né? Matava os boi de quem fosse e ninguém achava ruim. Mas Lampião não fez bagaceira aqui. Mas quem era o coiteiro de Lampião aqui nessa região? Porque tinha uns fazendeiros que eram coiteiros assim, esses tropeiros, dava sempre assim pro seu pai. Davam sempre uma mãozinha ali, aquele povo mais velho, novo triunfo ali, aquele Zé Gracês, que era tipo fazendeiro daquela época. Ele sempre dá, esse povo, Zé Guerra, sempre dava uma colherzinha de chá a ele, né? Porque senão... Não tinha ficado nenhum, não. Com certeza te dava. Meu filho, ele não moria com ninguém não, Lampião. Mas tinha que ser, mas ele gostava de ser bem recebido. Ele gostava de ser bem recebido. Mas ele não fazia medo a ninguém. Quem fazia medo ao povo era a polícia. Fazia o mal feito para dizer que tinha sido ele. Mas ele, para não jurar fácil, Volta Seca matou um homem ali, ó, aqui pertinho na Tapera. Matou o finado Antônio Bernardo e um filho com o nome de Alexandre. Quando ele chegou cá, ele matou atrasado. Quando chegou o Lampião, ele estava esperando por ele. Quando chegou o Lampião, quis matar. Matar ele, porque matou o rapaz. Lampião aqui na Bahia, ele não buliu com ninguém não. Ele é, como eu estou falando, o livro dele, tem mais de 200 exemplares, escrito por Lampião, por pessoas. E cada exemplar tem meio parecido as histórias, né? Mas assim, a história do senhor, eu acho que é uma história bacana e boa, porque seu pai participou do bando de Lampião, seu pai foi... Né, foi um intermediário de Lampião de certa forma, de informação, de armamento, foi mais assim, mais verdadeiro. E o que eu estou querendo dizer assim, que muita gente conta essa história de Lampião, e Lampião se tornou um justiceiro. Ele se tornou uma pessoa que fazia justiça pela própria mão. Quando ele via que era errado, ele não matava inocente, ele não queria disfarçar, que você disfarçasse, que você chegasse aqui em sua casa, tivesse feijão para comer puro, ele comia, ele via a sua situação, ele via as suas coisas. Agora, se você dissesse que não tinha, mentisse, ele derrubava a sua casa de perna para cima, ele não matava, mas fazia aquela... aquela maparra. Mas se você fosse uma pessoa receptiva, não importava se fosse fazendeiro ou rico, ele queria ser bem recebido. Isso, todo livro tem uma recepção... O menino. Ele fez isso por vingança, por ódio. Você sabe que todos os justiças... Era da família que foi verdade, minha história, já vai falar. Aí o que acontece? Ele era justiceiro, né? Então fazia muita coisa. Eu já li uns 3 livros de Lampião do tempo pra cá, assim. E vejo isso aí de cultura, da nossa cultura, que a gente tem que ver, para não julgar. E então ele se tornou uma pessoa, um justiceiro daqui da região. O que você está falando é tudo verdade. Ele vem a fuga mesmo, viu? Não, vem fuga não, do que eu tenho que fazer eu faço hoje. Deixa eu terminar o papo aqui. Ô meu filho,
Aí se eu continuo com o Lampião, a história do Lampião, que tá tudo certinho que o senhor tá falando, não tá tirando I, não. Tudo que tem no livro, nos livros, tá, o senhor tá falando isso com certeza. Olha, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Ele tinha o coiteiro dele. Em toda a região tem uns coiteirinhos, né? Ali no Baixão tinha um, né? Zé Gabriel, né? Não. Ele tinha João Aposto aqui. Aqui dentro dessa fazenda da Jumbeira, ele tinha João Aposto. Que era um fazendeiro bem empossado. Fazendeiro, né? Era. E tinha o finado Zé Grande Barreira, na barreira de dentro. Compreende? Na barreira de dentro. De lá ele subiu e ia se arranchar no Jacuretá da Capa. É o pé de pau. Esse homem já dormiu debaixo desse pé de pau muitas e muitas vezes. Compreende? O pé de pau tá vivo ainda? Agora de lá ele vinha buscar, mandava os bandidos vir para casa do finado Zé Grande buscar o que precisava. Zé né? Grande é quem? É da família de quem, Zé Grande? É desse pessoal de Barreira. É do pessoal do Novo Triunfo, é desse Zé Grande aí. Eu tô buscando cultura popular, né? Esse Zé Grande entrou para Caatinga com 7 meses de idade e morreu dentro da Caatinga. Se enterrou na Caatinga. Que eu sei onde é a cova dele e ele foi mais eu mostrar o lugar. Entendeu? Aí dentro tem muitas coisas que Lampião samoitava com 40, 50 homens, né? Agora ficava aqueles assim, olha, naquele bico de pedra ali, os peões se passava a polícia, né? Que se a polícia passasse, ele já fazia fogo lá e Lampião lá metia bala de lá pra cá, lá não tivesse. Ficava assim, ficava outro indo pra casa daquele coiteiro dele, compreende? Esses 3 coiteiros, você conheceu eles ainda? Chegou a conhecer? Como você era menino, via eles eram tipo fazendeiro, tinha nome naquela... Olha, foi ele que conhece mesmo, que ele caçava pra lá. O finado de uma aposta era aqui. Lá no pé da serra. Que daqui foi-se embora para Jeremoabo, no lugar pro nome da Mesca. Eu conheci. É verdade. Entende? Zé Grande era nascido e criado dentro da Caatinga. Caatinga que tinha gente aqui no Goloso, ia ter nem Canudo. Entende? Que ia ter gente. O resto era mata. Compreende? Agora tinha aqueles Bicho pontos. doido do cara, cortar um tabuleiro desse aí. Eita. Tinha aqueles pontos deles ficar, aqueles pés de pau. Compreende? Ficava ali debaixo daquele... Tinha as tocas dele, aqui era um lugar que ele tinha muita toca, aqui nessa no Triunfo, ele teve muita passagem por aqui, olha. Subia nesse baixão, cruzar nessa rodagem, nessa Saravera aí. Mas ele chegava, vinha para casa do coiteiro, né? E o bandido ficava no mato. Aí ele conversava mais você que queria e tal. Conversava as coisas deles para lá. Aí pegava aquela turma e fundava para as Caatingas, nele não andava por estrada não. Ele não forçava ninguém a seguir a tropa dele não, só seguia a tropa dele quem fazia muita coisa errada, quem queria, e ainda mais com o tempo ele olhava se as pessoas, o que a pessoa realmente fazia, se estrupava, se fazia muita coisa, porque teve uma época que ele não tinha mulher no bando, né, e ele estrupava muita mulher nas rodagens, do bando dele, foi muita coisa errada também, né, não só foi coisa, justiça não. Ele estrupava muita mulher, não sei se o senhor, vamos falar desse assunto para ver se o senhor lembra, se aconteceu alguma coisa nessa época, o senhor lembra. Ele estrupava muita mulher por ele não ter, aí depois ele foi, introduziu mulher no bando, que foi Maria Bonita, e eles buscaram família. Só que daí eles não podiam ter filho, eles tinham os filhos e davam. Não tinha criança, tá entendendo? Ele não queria criança no bando, não, que chamava a atenção. Aí o senhor lembra de alguma passagem disso aí de estrupo, de Lampião passava assim, porque não tinha, na época que não tinha mulher no bando, mas na época que o senhor veio saber já tinha Maria Bonita, né? Maria Bonita acompanhou ele já estava no cangaço. Já estava no cangaço. Quando Maria Bonita acompanhou ele, que você chega em Palafonte, você vê a casa dela, o carro de boi, tudo você vê. Tá lá tudo pronto. Mas é isso que eu estou falando assim, será que é verdade esse negócio que eles estrupavam, por não ter mulher no bando, ele acabava abusando de pessoas assim, os homens, né? Não sabe não. Ele não estrupava. Não bulia ninguém não, que era doido. Ele não bulia com mulher nenhuma. Nem os cabos, o que bulisse quando chegasse na frente, agora, se ele soubesse que tinha sincero dando, um da reixa dele, ele bagaçava sincero dando. Era uma ferração isso. Mas diz que em Jeremoabo tinha uma casa da Luz Vermelha, como é que chama aquele tempo, que era para abastecer essas mulheres, para abastecer
Lampião na época. Lampião, Até ontem eu já ouvi falar vendo aí essa história, que diz que tinha umas mulheres mais fáceis, né? Que pegava e levava lá e ficava 3, 4 mulheres um certo tempo no acampamento dele, depois voltava. Então esse negócio de estrupamento, o senhor nunca ouviu falar nada não da época? Isso aí é que invento. Que invento, vai criando né? crença, né? Mas ele não fazia nada disso não. Se fizesse o senhor saberia, né? Sabia que minha mãe contava. Ele passava aqui, ó. A estrada passava aí nesse tempo. Ele passava aqui dentro.